Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Estamos um Todo, podcast de saúde que fala sobre melhorias na nossa saúde e bem-estar. Eu sou o Thiago Shoa, sou terapeuta integrativo aqui do Instituto Somos um Todo, e no programa de hoje nós vamos falar sobre consulta integrativa de saúde com o nosso doutor, presidente do Instituto, Marcos. Quero te agradecer, Marcos, pela presença aqui no nosso podcast. Quero agradecer você, rapidinho, Marcos, agradecer você que está nos acompanhando. E, mais uma vez, muito obrigado, Marcos, pela sua presença. É um prazer estar aqui com você, Tiago, esclarecendo e informando o nosso trabalho aqui no Instituto. É sempre uma honra estar podendo levar saúde, bem-estar para as pessoas e esclarecendo as dúvidas que a maioria das pessoas tem, das diferenças, né, que a gente vai conversar hoje do atendimento da medicina alopática para a medicina integrativa. Exatamente, gente. Para que vocês saibam, hoje a gente vai falar sobre a consulta integrativa de saúde, mas antes eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, tá? Aqui embaixo, nossos canais aí das redes sociais, Instagram, estamos no todo, o YouTube, o TikTok, e leve essa mensagem para as pessoas que estão querendo realmente transformar e transmutar os seus processos internos de saúde. E aqui no Instituto a gente tem essa visão integrativa, que olha o ser humano de uma forma diferenciada, e a gente vai começar a nossa conversa de hoje. Eu vou pegar minha perguntinha, minha cola aqui. Doutor Marcos, a nossa primeira pergunta de hoje é: quais as principais diferenças entre um atendimento médico convencional e um atendimento médico integrativo? Bom, Tiago, é um prazer estar aqui com você, repito. A consulta integrativa ela é uma consulta longa, uma consulta que você precisa entrar realmente na individualidade em várias áreas que a gente vai conversar aqui. Basicamente, a medicina alopática, por isso que é muito difícil a medicina integrativa ela entrar no sistema de saúde alopático, porque a medicina, por exemplo, alopática, você começa com queixa principal. Você tem uma queixa de saúde, o indivíduo tem uma dor abdominal. Primeira pergunta. Né? Queixa principal do doente. Ele vai dizer, olha, tem uma queixa, uma dor abdominal, ou dor para fazer xixi, alguma coisa está acontecendo com ele. Aí você vai para a história da doença atual. Você vai ver quando começou aquilo, quanto tempo, se tem febre associada, se não tem, se mudou o hábito alimentar dele, se mudou o hábito intestinal. Faz uma história da doença atual, né, no atendimento alopático. Depois você vai para doenças associadas, se ele tomou alguma medicação, se ele toma algum remédio para doenças de base, né, que a gente chama. E basicamente o especialista de cada área já vai norteando o que ele vai fazer já a partir dali, os exames que ele vai pedir, se ele já vai entrar com algum tratamento, e aquilo já vai seguindo um fluxo de rapidez, né? Porque os planos, de plano de saúde, SUS, ou mesmo em pronto-socorro, você não tem um tempo de entrar em cada indivíduo. Você vai meio direcionando o que levou o indivíduo ali. No atendimento integrativo, você já procura identificar gatilhos que levaram aquele sintoma que ele está queixando. Uma das coisas que a gente procura são os gatilhos. E para isso, a gente percorre a vida do indivíduo. Vai no trabalho dele, olha, se gosta, uma pergunta que eu gosto muito de fazer para o indivíduo é: você trabalha em quê? Você gosta do seu trabalho? Você trabalha se sentindo bem, prazeroso, mesmo que seja um ambiente de um trabalho o dia inteiro? Aí você vê a resposta do indivíduo àquela pergunta. E às vezes o indivíduo não te conta
diretamente que ele não gosta daquilo, mas a leitura corporal dele, você nota que aquilo é uma coisa marcante, é uma coisa que está envolvendo ele, ou mesmo ele te diz, não, olha, não gosto muito do colega de trabalho. Então, lembrando que a gente falou lá na nossa primeira conversa aqui do podcast, que como você interpreta o meio que você está, vai interferir na sua saúde diretamente e aparecer sintomas lá na frente. Então, se eu não gosto do meu trabalho, uma hora o meu corpo vai demonstrar isso de maneira direta, né? Uma dor, um desconforto, uma gastrite, e isso vai repercutir de alguma forma. Então, o atendimento integrativo, você vai nas diversas áreas do indivíduo, vai na casa do indivíduo, com quem ele mora, como é o ambiente familiar, você vai na vida social dele, com os amigos, se ele é uma pessoa que pratica atividade física, se não é. Então, assim, são muitas perguntas a mais que a gente faz no atendimento integrativo. Sim, seria até, o doutor Marcos até se antecipou aqui na pergunta, na nossa segunda pergunta, que é justamente dentro da anamnese integrativa, os parâmetros de saúde do paciente que são levados em conta são esses que você está falando agora. Sim, né? Você procura entrar no dia a dia desse indivíduo e identificar a maneira que ele responde aos diversos cenários que a gente circula durante a nossa vida. Como é que é a relação dele em casa, com a família? Como é a relação dele com os pais? Porque nenhum desses, né, percorrendo esses, você pega um gatilho. Diz, olha, eu sou obrigado, o meu irmão, olha, não fala com meu pai, quando ele me liga, me angustia. Então, isso gera uma doença física lá na frente. Então, você já tem que alertar o paciente que esse tipo de reação ao ambiente que ele circula vai ter uma repercussão para ele de alguma maneira. Então, só para a gente entender e deixar bem um resumo aqui para quem está assistindo a gente, então, a medicina tradicional, ela é um pouco mais sintomática e localizada, direta. E a integrativa, ela tenta buscar justamente esse mecanismo do que rege a vida da pessoa. Ela vai no sentido, ela vai no sentido amplo, né? Se a gente sabe que saúde é o bem-estar biopsicossocial, você tem que ir no mental, você tem que ir na qualidade de vida, você tem que ir nas reações daquele indivíduo ao meio. Eu gosto de dar muitos exemplos práticos que as pessoas entendem melhor. Uma pessoa que eu tratei de câncer de bexiga, ela tinha dentro do ambiente de casa uma briga diária com uma parceira. E isso gerou uma mudança fisiológica e a manifestação do problema da bexiga dela. Então, depois que a gente tratou, tomou de maneira técnica, como a gente faz, a gente orientou que aquilo precisava ser mudado, aquela reação dela. Era uma paciente jovem, que não fumava, ela não tinha outros fatores que pudessem estar levando, não tinha genética favorável para aquilo. Então, ela mudou o comportamento dela em casa, na verdade, saiu da agressão diária que ela tinha, e essa paciente tem um acompanhamento de 7 anos e nunca mais teve nenhum problema de bexiga, nem nada. Então, a integrativa, ela procura identificar os gatilhos, procura identificar o que está adoecendo aquela pessoa a partir do meio que ela circula. Essa é a grande diferença da medicina alopática, é muito direta. Você está com dor, eu vou fazer isso aqui, vou fazer os exames da dor abdominal, do estômago, do intestino. É meio direto até pelo mercado médio, até pelo que a gente precisa fazer no dia a dia. Né? O atendimento integrativo ele é muito mais amplo, é uma conversa de pelo menos 1 hora para o paciente. E, infelizmente, a gente verifica que nas consultas convencionais, né, muito pela questão estrutural, mesmo que você não consegue dar esse tempo a mais. Não consegue, assim, você pode
tentar desconfiar de alguma coisa, mas o próprio mercado do médico ficou ruim para ele entrar. Às vezes o médico ele até tem esses conceitos todos, ele quer entrar nessa, mas ele não tem esse tempo de conversa com o paciente. Então ele precisa direcionar, olha, vou resolver isso aqui, a minha área é essa e eu vou por esse caminho aqui. E isso acabou deixando a gente longe de tratar saúde integrativa como um todo, pelo conceito de saúde mesmo, infelizmente. Mais uma pergunta que eu acho que ela também complementa, uma se complementa com a outra, é a análise integrativa desses parâmetros que você falou, que a gente tem uma colinha aqui, né? Social, trabalho, mental, físico, emocional. Esses parâmetros, eles têm um efeito diferente. Acho que você já começou a responder na questão da doença manifestada, ele corrobora esse olhar integrativo para que as pessoas tenham um tratamento mais Totalmente. adequado para se ajudar, porque a gente começa a entender de forma diferente. A gente, na integrativa, a gente traz o paciente para o lado dele mesmo, para ele se ajudar. E para que isso ocorra, você identifica o que pode estar levando àquela alteração de doença que ele está manifestando, ou não ainda, se ele vier com check-up, é muito mais fácil, porque você já ensina a integrativa para prevenção de doença, né, que é muito melhor. Mas você identifica, olha, eu sou obrigado com a minha esposa há um mês, não falo com ela, meus filhos, cada um fica no quarto fechado, então você identifica esse ambiente familiar, e explica para ele que isso adoece, ele e todos que estão ao redor, né? Precisa ter, imagina na sua casa, ela precisa ser um templo de boas energias, de amor, de frequência com Deus. Uma casa nesse cenário, dificilmente alguém vai adoecer na casa. Você tem uma casa espiritualmente saudável, com frequências boas na casa. Agora, brigas, discussões, muitas telas para as crianças, muita televisão, todo mundo trancado nos quartos, sem interação, já dá uma dica para problemas, né? Principalmente para os adolescentes, que eles precisam desse contato com os pais. Você pode estar só do lado dele ali, tendo uma conversa, um tempo de qualidade, isso é muito importante para a saúde, tanto das crianças e adolescentes, como dos adultos. Então, Marcos, está pegando o gancho dessa tua fala, então, numa consulta integrativa, a gente aborda, inclusive, a questão do estilo de vida que a pessoa está levando. Como é que ela está lidando com a alimentação, com o que ela ouve, onde ela vai, as pessoas que ela vive. A consulta integrativa ela aborda tudo isso. Tiago, saúde, tudo está relacionado com a saúde. O que é saúde? Absolutamente tudo. Você vai no trânsito, com medo, estressado, isso vai repercutir na sua saúde. O que você vai comer de fast food, ou que você vai beber, se você fuma, como você está pensando naquele negócio, aquilo está remoendo, como diz, né, o dia todo na sua cabeça, uma coisa negativa, isso vai repercutir na sua saúde. Então, assim, várias coisas precisam ser ditas para o paciente, e isso vai ajudar ele, porque às vezes as pessoas até têm uma noção que tudo interfere, mas não fazem. Muitos de nós não fazem atividade física, e todo mundo sabe, publicado que o sedentarismo já está sendo comparado ao hábito de fumar. Se o indivíduo é sedentário, ele vai ter muito mais problemas de saúde, problemas oncológicos. Então, só que as pessoas não fazem. Você tem muito mais gente sedentária do que gente fazendo atividade física. Então, a consulta integrativa é uma consulta de alertar, dizer para o indivíduo que ele precisa se ajudar. Se ele não fizer isso, ele vai adoecer. E que o remédio, como diz, ele vai remediar as coisas ali. O remédio para início de um problema de glicemia alta, né, do diabetes. Se o indivíduo estiver obeso e perder peso, ele já não precisa isso. Né?
Então, a consulta integrativa é uma consulta de alerta, de ensinar o indivíduo o que pode estar gerando um problema para ele naquele momento ou um problema para ele lá na frente. E a gente vai aqui para a última pergunta. Esses parâmetros integrativos, Marcos, um profissional da saúde, um médico, até pessoas que atendem unidade básica de saúde, enfermeiro, enfim, profissionais em geral da saúde, eles podem aplicar esse olhar integrativo dentro de qualquer consultório? Qualquer pessoa pode, Qualquer especialidade também. qualquer pessoa, até não médico, até você na sua casa, ouvindo esse podcast, ouvindo as coisas que a gente ainda vai falar e as coisas que a gente vai escrever no nosso livro, você vai entender que você consegue ajudar muito mais para a sua saúde dentro. Então, qualquer profissional da área de saúde pode ter essa abordagem integrativa que vai ajudar, inclusive ele, né? O primeiro que se beneficiou com esse estudo fui eu, mudando um monte de coisa que eu fazia errado na minha vida. Sua esposa Assim, esposa, filho, eu como um todo, mas eu vi que ajudava os pacientes também muito mais. Você paciente, hábitos mentais, hábitos de reação emocional do paciente. Isso melhora muito a saúde e o paciente agradece. Aí precisa de uma equipe multiprofissional, do psicólogo, do terapeuta, das diversas áreas dentro da integrativa, que são as técnicas integrativas que existem, né, que são 29 previstas aí já no estudo. Então, cada paciente vai se adequar a uma mudança que pode ajudar ele ali. Uma terapia, como a gente tem aqui, né? Bacana, Marcos. Eu quero te agradecer por suas informações tão preciosas para a gente. Eu quero agradecer você que está nos assistindo e perceber que nós podemos sim incluir as questões da saúde integrativa dentro da nossa vida e os profissionais da saúde encontrarem caminhos para também ter esse olhar mais amplo, de uma amplitude maior dentro do consultório para trazer para os seus pacientes e as próprias pessoas, como o próprio Dr. Marcos nos falou, que podemos também incluir essas práticas integrativas terapêuticas complementares à nossa saúde. Então, é isso. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você que esteve aqui conosco no nosso episódio. Da nossa produção aqui e esperamos vocês no próximo. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ajuda muito e passa esse conteúdo para frente para ajudar e a gente aumentar cada vez mais essa nossa egrégora de luz e de saúde, tá bom? Até a próxima e até mais. Tchau, pessoal.